Você consegue separar o artista do seu comportamento, das suas atitudes ou pensamentos? Eu não sei você, meu querido amigo, minha querida amiga, mas eu não consigo. Eu não consigo. E a grande questão é que os intelectuais nem sempre são geniais. E é complicado julgar, né, gente? É muito complicado julgar. Eis o grande dilema do historiador, ainda mais para os olhos de hoje. Eu sou professor e escritor William Castilho e você é meu convidado especial aqui hoje para a gente falar um pouco a respeito aí do racismo desses escritores aí da história do Brasil. Eu penso assim também, sabe, pessoal? A gente também não quer rebaixar ninguém porque... até porque nem precisa, porque esses caras são super consagrados, né? Mas a verdade tem que ser dita. Eu acredito muito nisso, a verdade tem que ser dita. E eu penso o seguinte, tudo aquilo que a gente faz, e principalmente aquilo que a gente escreve, vai ecoar pela história. Vai ficar para a história, vai ficar para as futuras gerações. Aquilo que o escritor falou, disse, fez, escreveu, vai ficar para a história, para as futuras gerações, né? Vai ecoar pela eternidade, como diz lá no filme Gladiador. Então, eu penso assim, né? Esses caras, eles pensavam desse jeito, então a escrita deles ecoa aí pela história. E aqui nós vamos falar um pouco da verdade aí sobre esses escritores racistas da história do Brasil. José de Alencar, vamos começar por ele, praticamente um escravocrata, José de Alencar, ele que escreveu o Guarani, né, Iracema, o Birajara, ele defendia a escravidão, não sei se você sabe, né, e então a gente tem aquela ideia, né, aquela história de que, mas era... aquele argumento que geralmente os fãs desses escritores usam, né? Mas na época era propício pensar desse jeito. Eu não gosto desse argumento. Eu não curto. O cara ele era. Fazer o quê? Ué, e daí? O cara... ele era racista, ele escreveu isso, né? E o José de Alencar, ele escreve isso na sua famosa obra Cartas a Favor da Escravidão, aonde, segundo ele quer convencer o Dom Pedro II de que a escravidão não pode acabar no Brasil. É verdade. A escravidão tinha que continuar porque era algo cultural do nosso país e que a gente não deveria ouvir, né? Ficar dando ouvidos para ideias estrangeiras.
porque as ideias com o fim da escravidão vinha de fora, né, da Europa, Estados Unidos e tal. O Dom Pedro deveria falar para o José de Alencar, né, que muitas vezes a gente ouvir o pessoal de fora, né, dar ouvidos para outras nações estrangeiras, liberta o país de costumes bárbaros e cruéis. Né? Então, para acabar com esse argumento de que, mas na época era propício pensar assim, eu sempre vou citar aqui duas pessoas da mesma época desse escritor e que pensava totalmente diferente. Pro José de Alencar, eu deixo aqui o saudoso Cipriano Barata, grande Cipriano Barata, né, que estava lá na Conjuração Baiana defendendo os negros, os escravos e o cidadão brasileiro. E também, é lógico, o nosso digníssimo poeta Castro Alves, ali da mesma época do infeliz do José de Alencar, e pensava totalmente diferente, né? Um monstro, Castro Alves. Agora, que José de Alencar é um grande escritor, isso é óbvio, não tem como tirar isso dele, né? Como ele era. Mas agora, muita coisa sempre esteve dentro da legalidade. O apartheid já esteve dentro da legalidade. A escravidão, por um tempo, foi legal. O colonialismo, por um tempo, também foi legal. Você nota que a legalidade ela é uma questão de poder e não de justiça, né? Já o Euclides da Cunha, que escreveu lá o magnífico e clássico Os Sertões, também pisa na bola. Olha só, gente, aqui o que o Euclides da Cunha chega a escrever. A mistura de raças, muitas vezes, é na maioria dos casos prejudicial. O mestiço, o mulato, o mameluco ou o cafuz, menos que um intermediário, é um decaído sem energia física dos ascendentes selvagens, né? E depois ele fala aqui também que da questão que os mestiços são tão inferiores, né? Aqui, em outra parte do livro, ele chega a dizer que o mestiço, na verdade, ele é um intruso, né? Ele é um intruso, não lutou, não é uma integração de esforços e tal. Ele diz aqui, né, da inferioridade de todos os mestiços. A tendência à regressão às raças matrizes caracteriza sua instabilidade, né? E o Euclides da Cunha foi muito infeliz nessas declarações, né, que na verdade ele escreveu, e provando aí o quanto que ele considerava os mestiços inferiores, né? Ele tem uma relação ali muito conturbada com a sua esposa, né? Acaba sendo assassinado. Na verdade, né, que tudo indica que ele que vai para assassinar o amante da sua esposa, né? Que inclusive ele a maltratava muito, né? Isso ela escreveu nos diários como o Euclides maltratava ela, por isso que ela acabou arrumando um amante, né? E agora, que o Euclides da Cunha é um grande escritor, isso não há dúvidas. Ele é citado aqui em Heróis Sem Pátria e muito, principalmente aqui, né, no capítulo do Antônio Conselheiro, né? Se o Euclides da Cunha foi bola murcha aí nas suas declarações, ele acertou em cheio ali descrevendo toda a situação dessa guerra civil aí da história do Brasil. E eu uso muito Sertões como referência aqui no Heróis Sem Pátria. Mas, infelizmente, né, gente? E, seguindo a ordem, né? Duas pessoas, então, da mesma época do Euclides da Cunha, que não pensavam igual a ele. Nós temos o nosso saudoso Joaquim Nabuco, abolicionista, e o abolicionista Antônio Bento,
que vem para substituir ali o nosso herói Luiz Gama. Agora, o Monteiro Lobato, né? As pessoas tentam defender ele de qualquer jeito, né? O pessoal tenta defender o Monteiro Lobato de qualquer jeito, mas assim, ele faz várias referências racistas, né, nas obras, principalmente com a tia Anastácia, né? E ele fazia parte da Sociedade Eugenista de São Paulo, né, gente? Ele chega a ser muito simpático às ideias da Ku Klux Klan, daquele grupo terrorista que caçava negros, judeus lá nos Estados Unidos. Ele chega a dizer, uma época, que aqui no Brasil somente uma Ku Klux Klan, né, que iria colocar o negro no seu devido lugar, né? Inclusive, eu estava vendo uma entrevista de um biógrafo do Monteiro Lobato, na hora que o entrevistador perguntou para ele, né, sobre a Ku Klux Klan. Ele ficou assim, meio sem jeito de responder e tal, dizendo que era algo pesado, mas que isso não tirava o valor da obra do Lobato e tal. Mas e aí, será? Será que não tira mesmo? Enfim, ele era muito simpático a Ku Klux Klan, né? Isso a gente já sabe. Na obra Urupês, ali, onde ele retrata o Jeca Tatu. O que é o Jeca? O que seria o Jeca para você, né? Assim, os atributos que eu olho para o Jeca, assim, é que ele considerava o Jeca inferior, né? Cidades mortas. Por que as cidades eram mortas, né? Por que isso? Por que ele considerava isso? Então é interessante, né? Depois ele tenta, né, se retratar ali na época, dizendo que na verdade ele seria o governo do Brasil, né, que havia deixado o Jeca atrasado, vamos dizer assim, que a culpa era do governo, né, que tinha deixado o Jeca atrasado. Mas o Jeca era preguiçoso, mal vestido e tal. Só que a gente tem essa visão depois do Mazzaropi, né? O Mazzaropi que chega a deixar o Jeca essa figura mais amigável, né? Vamos dizer assim. Mas para provar mesmo, né, que o Monteiro Lobato era racista, nós temos a obra Presidente Negro, escrita pelo próprio Monteiro Lobato. Não sei se você sabe, se você conhece essa obra. É uma obra muito estranha, esquisita, né? Se passa num futuro totalmente distante, né? Aonde nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos, né, um presidente negro é eleito, né? Olha só. Quem diria que Barack Obama iria chegar à presidência dos Estados Unidos, né? Esse presidente negro, ele é eleito lá nos Estados Unidos, né? Mas só que a alegria dos negros dura um pouco. Por quê? Porque os brancos vão lá, se unem e matam esse presidente negro para então dar um fim à raça negra, vamos dizer assim, né? Os brancos, eles vão lá e matam esse presidente negro, e então os brancos se começam a unir. Foi uma tentativa fracassada de Monteiro Lobato de querer conquistar o mercado americano. Olha só, ele quis conquistar o americano com esse livro, o mercado americano, me perdoe, né? Ele quis conquistar e acabou sendo uma obra fracassada e frustrada, né? Porque nem os americanos gostaram dessa ideia do presidente negro, né? E duas pessoas, então, da mesma época de Monteiro Lobato, que não pensavam como ele. Então vamos lá, nós temos o saudoso Antônio de Silva Jardim, né? Grande ativista aí, abolicionista também, e é óbvio o grandioso Rui Barbosa, nosso grande Rui Barbosa, também que lutou tanto aí pelas liberdades religiosas na história do nosso país. Mas eu quero ouvir a opinião aí de quem está muito envolvido aí com o movimento negro. Professor Maurício, o senhor tem a palavra. A elite brasileira se desenvolveu baseada em privilégios e sempre se utilizou do argumento que os próprios europeus desenvolveram ao chegar aqui, da superioridade dos brancos europeus.
Observando os nossos intelectuais, por exemplo, aqueles que construíram as bases da identidade nacional, como, por exemplo, Monteiro Lobato, que é o grande fundador da literatura infanto-juvenil brasileira, que também era simpatizante da Ku Klux Klan e membro ativo da Ação Integralista, ou também Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, e em meio àquela obra magnífica existe ali um outro lado, que é a defesa da supremacia, da superioridade de pessoas de pele clara em detrimento de mestiços e negros como uma raça inferior. Esse pensamento de origem europeia se mantém até hoje na nossa elite, que utiliza desse padrão branco de beleza, de superioridade, de inteligência, para usar a população negra, parda, mestiça, como mão de obra barata e manter essa estrutura racista que assola o nosso país desde a sua fundação. Esse estado de estrutura racista mantém os negros como subalternos, em subempregos, em condições de vida inferiores, em favelas, em periferias, nos presídios. Existe toda essa estrutura que está baseada inclusive na visão intelectual que construiu a nossa identidade como país, como sociedade, que tenta disfarçar e ao mesmo tempo manter essa desigualdade social e racial que existe no Brasil, onde fica bem clara a existência de cidadãos de primeira classe, de pele clara, ascendência europeia, e os de origem negra, que são de segunda classe e totalmente subalternos ou inferiorizados na visão da elite brasileira. Sempre bom poder ouvir a opinião de quem está, né, que está sempre envolvido ali com os movimentos dos negros. E eu queria ouvir a opinião também de outro professor mestre que está sempre envolvido também em movimentos negros. Professor mestre Ailton, o senhor tem a palavra. Bom, para a gente entender o racismo e discutir o racismo, tentar entender o racismo em sua complexidade, a gente precisa pensar que o racismo ele está para além de atos discriminatórios que ocorrem muitas vezes de maneira explícita e que ocorrem em virtude de desvios de caráter, desvio moral por parte de quem o pratica. O racismo é muito mais que isso. Ele está presente sutilmente nas relações sociais e na forma como a política e a economia se organizam em nossa sociedade. Então, assim, é importante a gente analisar o racismo do ponto de vista histórico, entendendo como resultado histórico, resultado de um processo histórico, que já esteve presente no discurso filosófico, já esteve presente na arte, já esteve presente na literatura, como é o caso da discussão aqui, e também já esteve disfarçado de teoria científica. E é aí que está o ponto-chave, porque quando a gente identifica frases que hoje consideramos reprováveis em textos e obras do início do século XX, e dizemos que essas frases são apenas reflexo do pensamento da época, e a gente acaba não discutindo a base teórica daquilo que está sendo dito ali, e qual é a relação daqueles pensadores, daqueles intelectuais com o pensamento racial, com o pensamento racista de sua época, a gente acaba tendo uma visão um pouco limitada do que está contido ali na obra, certo? Utilizando, por exemplo, aqui, citando, por exemplo, o Monteiro Lobato, né, que é talvez um dos mais conhecidos por conter frases racistas em suas obras. Isso quando considera-se, né, que aquelas frases são racistas, porque tem muita gente que diz que não. Mas, enfim, a gente precisa saber que o Monteiro Lobato, o que ele está colocando ali não é apenas uma visão ingênua do que ele percebia na sociedade. Ele era para começar, que ele era um simpatizante da Ku Klux Klan, né, que a gente sabe o que é a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né, um dos movimentos racistas mais violentos.
e também ele era bastante simpatizante, entusiasta da eugenia, do movimento eugenista no Brasil, que é aquele movimento que pretendia implantar uma seleção humana baseada em premissas biológicas, né? Então assim, a palavra eugenia, ela significa, ela é a junção de duas palavras gregas que significam boa linhagem. Então assim, a boa linhagem para aquele tipo de pensamento era o europeu. A linhagem era as pessoas de boa linhagem, eram as pessoas que tinham características brancas, né? Características europeias. E logo essa era a raça superior. Depois vinha a raça inferior, que seria a raça negra, e abaixo da raça negra estaria os mestiços, que seria a raça degenerada, né? Que eles acreditavam que a miscigenação era a degeneração da raça, por ser a mistura das duas raças. Então, e o Monteiro Lobato, ele era bastante entusiasta desse movimento, ele mandava carta para os teóricos, ele difundia isso em suas obras. Então, o que está escrito ali nas obras do Monteiro Lobato não é apenas, como eu falei, uma visão ingênua da realidade. É uma propaganda racista, uma propaganda ligada aos movimentos eugênicos da época, certo? Então, assim, um ponto que é muito importante a se destacar é que não era esses pensadores, embora existissem bastante pensadores racistas na época, ou que compartilhavam desse pensamento, eles não eram unânimes. Existiam muitos outros intelectuais que eram contrários a essas ideias e que não as consideravam. Mas o ponto mais importante disso tudo, que tem que ficar bem claro, é o seguinte: não é a teoria científica que justifica o pensamento racista da época. É justamente ao contrário. É o pensamento racista da época que justifica a circulação e a propagação dessas teorias científicas, ou pseudo-teorias, né? Pseudo-teorias científicas daquele período. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, é quando você pega a teoria, uma teoria aqui de base equivocada, para justificar uma prática sua. Ou seja, é você pegar, no caso deles ali, eles pegavam a teoria que era racista e difundiam ela apenas para dar legitimidade às suas práticas racistas. Veja que o movimento é justamente ao contrário. Entende? É isso aí. Muito obrigado aí pela participação do professor Maurício, do professor Ailton. E para encerrar a minha revolta contra Jô Soares. Eu tenho um pouco de revolta contra o Jô Soares quando ele escreveu o Xangô de Baker Street, aonde ele descreve o Sherlock Holmes como um babaca. Com certeza, Sir Arthur Conan Doyle virou no caixão quando o Jô Soares escreveu essa história aí, né, cara? É impressionante. Eu não tive paciência para ler o livro, porque achei horrível. Fui assistir o filme para tentar, né? Até achei algumas coisas legais, engraçadas, interessantes, porque eu gosto do Jô Soares, acho ele um bom apresentador, um bom humorista. Acho que até ele faz falta na televisão brasileira, mas não gostei dessa obra, odiei. O cara fez o Sherlock Holmes como um babaca, o Jack Stripador, cara dando nó no melhor e maior detetive do mundo. Não, o Sherlock Holmes na verdade é o melhor, né? Porque o maior é o Batman, detetive do mundo, né? E Sherlock Holmes tem que ser com seu verdadeiro criador, que é o nosso grandioso Sir Arthur Conan Doyle, um dos maiores escritores de todos os tempos. Mas e você? O que acha de toda essa história? Considera que isso acaba com a obra do Monteiro Lobato? Você consegue separar? Eu não sei você, mas eu não consigo. Agora, que Lobato é um grande escritor, não tem como. Eu mesmo li muitas obras dele, né? Mas, assim como do Euclides da Cunha e do José de Alencar, mas fica a reflexão, né? A gente também pode rever a obra de todos esses caras aí. E não se esqueça de se inscrever aqui conosco, deixa aí o seu like, e é óbvio, seus comentários são muito bem-vindos.
E aí, o que você achou aí a respeito desses escritores racistas? Escreva aí. Grande abraço para você aí, daqui do canal Súdito da Rainha. Fica na paz aí. E não se esqueça, tudo aquilo que a gente faz, que a gente escreve, vai ecoar pela história.